Ok, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início, então, ao nosso estudo de trigonometria no ciclo trigonométrico. Agora nós vamos colocar a trigonometria na circunferência. Vamos fazer agora todo o nosso estudo na circunferência agora. Beleza? Vamos lá, então? Então, trigonometria no ciclo. Então, nós vamos abordar esses seguintes temas: circunferência, arco, ângulo central, comprimento, unidade de medida de arcos e ângulos, circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico, seno, cosseno e tangente de um arco. Então, circunferência e círculo, pessoal. Circunferência é um lugar geométrico dos pontos do plano alfa, tal que a distância desses pontos a um ponto dado é constante. Então, aqui eu tenho a circunferência. O círculo é a região interna, é a área envolvida aí pela circunferência. O círculo é o lugar geométrico dos pontos do plano alfa, tal que a distância desses pontos a um ponto dado é menor ou igual a uma constante. O comprimento da circunferência, que eu estou chamando de C, é igual a 2π vezes o raio. A área do círculo de raio R é igual a πr ao quadrado. Espero que todos conheçam, né? De onde é que vem esse número π, como calcular o comprimento de uma circunferência. Tem vídeo aula minha que eu faço isso. Então pesquise aí no meu YouTube, que eu tenho uma vídeo aula bacana, onde eu calculo o comprimento de uma circunferência e mostro de onde que vem esse número π. Então usaremos o termo circunferência, definição e elementos de corda, diâmetro e raio. Então aqui a corda é um segmento que une dois pontos quaisquer da circunferência. O diâmetro é a maior corda. O raio de uma circunferência ou de um círculo é um segmento de reta com uma extremidade no centro da circunferência e a outra extremidade no ponto qualquer da circunferência. Todo mundo entendeu que é uma corda, diâmetro e raio? Muito fácil, né? Exemplos. O senhor Reinaldo, por recomendação médica, resolveu andar todos os dias numa praça circular que há em frente à sua casa. Todos os dias ele dá exatamente 10 voltas em torno da praça, que tem 20 metros de raio. Quantos quilômetros o senhor Reinaldo anda por dia nessa praça? Então a solução, ó, se a praça tem 20 metros de raio, o seu comprimento é 2π vezes o raio, né, pessoal? Então o comprimento é igual a 2π vezes r, implica que o comprimento é 2 vezes, vou tomar π igual a aproximadamente 3,14, então vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 20, aqui implica que o comprimento é igual a 125,6 metros. Então ele dá 10 voltas, ele anda diariamente 10 vezes 125,6 metros, ou 1,256 quilômetros. Arco de circunferência. Arco é uma parte da circunferência delimitada por dois pontos. Então, aqui eu tenho a circunferência e o arco AB, né? Então, é uma parte da circunferência delimitada por dois pontos. Aqui eu estou pegando o ponto A e B. Então, você tem dois arcos, né? O arco maior e um arco menor. Bacana? Se X e B são extremidades de um diâmetro, o arco é denominado semicircunferência. Ângulo central. O ângulo central tem a mesma medida do arco correspondente. É a medida do ângulo central correspondente. A medida do arco AB é alfa. Nós temos que é o ângulo central alfa. A OB é ângulo central. A medida
de A ao B é igual à medida de AB, que é igual a alfa. Unidades de medidas de arcos e ângulos. Então, para medir arcos e ângulos, utilizamos o grau e o radiano. O que é o grau? Dividindo uma circunferência em 360 partes iguais, cada uma dessas partes é um arco de 1 grau, desse 1 grau. Então, eu tenho aqui uma circunferência, eu dividi a circunferência em 360 partes iguais, cada uma dessas... Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou falar sobre trigonometria no ciclo trigonométrico. Vamos lá, então, nossa apresentação. Então, trigonometria no ciclo. Então, nós vamos abordar esses seguintes temas: circunferência, arco, ângulo central, comprimento, unidade de medida de arcos e ângulos, circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico, seno, cosseno e tangente de um arco. Então, circunferência e ciclo, pessoal. Circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano alfa, tal que a distância desses pontos a um ponto dado é constante. Então, aqui eu tenho a circunferência. O círculo é a região interna, é a área envolvida aí pela circunferência. O círculo é o lugar geométrico dos pontos do plano alfa, tal que a distância desses pontos a um ponto dado é menor ou igual a uma constante. O comprimento da circunferência, que eu estou chamando de C, é igual a 2π vezes o raio. A área do círculo de raio R é igual a πr ao quadrado. Espero que todos conheçam, né? De onde é que vem esse número π, como calcular o comprimento de uma circunferência. Tem vídeo aula minha que eu faço isso. Então pesquise aí no meu YouTube, que eu tenho uma vídeo aula bacana, onde eu calculo o comprimento de uma circunferência e mostro de onde que vem esse número π. Então, usaremos o termo circunferência, definição e elementos de corda, diâmetro e raio. Então, aqui a corda é um segmento que une dois pontos quaisquer da circunferência. O diâmetro é a maior corda. O raio de uma circunferência ou de um círculo é um segmento de reta com uma extremidade no centro da circunferência e a outra extremidade no ponto qualquer da circunferência. Todo mundo entendeu que é uma corda, diâmetro e raio? Muito fácil, né? Exemplos. O senhor Reinaldo, por recomendação médica, resolveu andar todos os dias numa praça circular que há em frente à sua casa. Todos os dias ele dá exatamente 10 voltas em torno da praça, que tem 20 metros de raio. Quantos quilômetros o senhor Reinaldo anda por dia nessa praça? Então, a solução, ó, se a praça tem 20 metros de raio, o seu comprimento é 2π vezes o raio, né, pessoal? Então, o comprimento é igual a 2π vezes r, implica que o comprimento é 2 vezes, vou tomar π igual a aproximadamente 3,14, então vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 20, aqui implica que o comprimento é igual a 125,6 metros. Então, ele dá 10 voltas, ele anda diariamente 10 vezes 125,6 metros, ou 1,256 quilômetros. Arco de circunferência. Arco é uma parte da circunferência delimitada por dois pontos. Então, aqui eu tenho a circunferência e o arco AB, né? Então, é uma parte da circunferência delimitada por dois pontos. Aqui eu estou pegando o ponto A e B. Então, você tem dois arcos, né? O arco maior e um arco menor. Bacana? Se X e B são extremidades de um diâmetro, o arco é denominado semicircunferência. Ângulo central. Um ângulo central tem a mesma medida do arco correspondente.
é a medida do ângulo central correspondente. A medida do arco AB é alfa. Nós temos o ângulo central alfa. A OB é ângulo central. A medida de AOB é igual à medida de AB, que é igual a alfa. Unidades de medidas de arcos e ângulos. Então, para medir arcos e ângulos, utilizamos o grau e o radiano. O que é o grau? Dividindo uma circunferência em 360 partes iguais, cada uma dessas partes é um arco de 1 grau, desse 1 grau. Então, eu tenho aqui uma circunferência, eu dividi a circunferência em 360 partes iguais, cada uma dessas partes é um arco de 1 grau. Beleza? São 360 graus, uma volta completa aqui, né? 360 graus. Aqui eu tenho 360 graus. Aqui eu tenho 270 graus. Aqui eu tenho 180 graus. Aqui eu tenho 90 graus. Então, 90, 180, 270, 360 graus. Perfeito? Bacana, né? Submúltiplos. Grau, 1 grau, minuto. E o segundo? Equivalências. 1 grau é igual a 60 minutos. 1 minuto é igual a 60 segundos. E 1 grau é igual a 3.600 segundos. Bacana? Então, uma volta é igual a 360 graus, né, pessoal? Uma volta completa é igual a 360 graus. Radianos. Um radiano, um rad, é um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência. Nós vamos indicar abreviadamente por rad, RAD. Então, aqui você tem o arco de comprimento R. Então, a medida de AB é igual a 1 rad. Perfeito? Aqui, ó, 2π. 2π. Aqui eu tenho 3π sobre 2. Aqui eu tenho π. E aqui eu tenho π sobre 2. Relação entre grau em radianos ou radiano em grau. Usaremos a regra de 3 simples. Muito fácil isso aqui, pessoal. Π equivale a 180 graus. Vou transformar agora grau em radiano. Então, eu tenho que x é igual a A vezes π dividido por 180, onde A é o ângulo dado. Então, transformando o radiano em graus. Basta substituir o valor de π por 180. Então, correspondência de alguns valores de ângulos em graus e radianos. Então, grau 0, radiano 0. Grau 30, radiano π sobre 6. 180 dividido por 6 dá 30, né? 30 graus. Graus 45. 45 graus em radiano é π sobre 4. 60 graus em radiano é π sobre 3. 90 graus em radiano é π sobre 2. 120 graus em radiano é 2π sobre 3. 180 graus é π radianos. 330 graus é igual a 11π sobre 6. 360 graus é igual a 2π radianos. Tal correspondência é feita a partir de uma regra de 3 simples também. 360 graus é igual a 2π radianos.
alguns exemplos. Ao determinar em radianos a medida equivalente a 120 graus. Então, resolução. Lembrando que π radianos equivale a 180 graus, basta resolver a regra de 3, ó. Então, π equivale a 180 graus, x equivale a 120. Monta a proporção, 180 vezes x é igual a 120 vezes π. Daqui eu tenho que x é igual a 120 vezes π, dividido por 180. Simplifico, divido tudo por 6. Então, x é igual a 2π, dividido por 3, rad. Então, 2/3 π radianos. Determinar em graus a medida equivalente a π sobre 6 radianos. Então, resolvendo a regra de 3, então π equivale a 180 graus, π sobre 6 equivale a x. Montando a proporção, x é igual a 180 vezes π sobre 6 dividido por π. Simplificando, x é igual a 180 dividido por 6, x é igual a 30 graus. Determinar em graus a medida equivalente a 1 radiano. Então, nós temos aqui, ó, resolvendo a regra de 3, π radianos equivale a 180 graus, 1 rádio equivale a x. Então, x é igual a 180 dividido por π, né, montando a proporção. Fazendo π igual a 3,14, x é igual a aproximadamente 57 graus, pessoal. Escreva 36 graus e 45 minutos em radiano. Então, resolução, vamos converter em minutos as medidas em graus. Então, 180 equivale a 180 vezes 60, que é igual a 10.800 minutos. Então, 36 graus e 45 minutos equivale a 36 vezes 60 mais 45, que é igual a 2.205 minutos. Resolvendo a regra de 3, ó, π equivale a 10.800 minutos, x equivale a 2.205 minutos. Isso daqui implica que o x é igual a 2.205 π dividido por 10.800. Isso aqui implica que x é igual a 49 π dividido por 240 radianos. Rad. Escreva o ângulo de 57,36 graus em grau, minuto e segundos. Então, resolução, 57,36 graus é igual a 57 graus mais 0,36 graus. 0,36 graus equivale a 0,36 vezes 60 minutos, que é igual a 21,6 minutos. 21,6 minutos é igual a 21 minutos mais 0,6 minutos. 0,6 minutos equivale a 0,6 vezes 60 segundos, que é igual a 36 segundos. Então, 57,36 graus é igual a 57 graus, 21 minutos e 36 segundos. Comprimento de um arco, pessoal. Comprimento do arco. Então, tenho aqui a circunferência do centro O. Peguei 2 pontos AB. Então, eu tenho alfa é o ângulo central. Então, AB é o arco da circunferência, determinada por 2 pontos, medida em radiano, né? Então, L é o comprimento do arco AB. Raio da circunferência, eu estou chamando de R. Sendo alfa a medida em radiano, nós temos o seguinte, que a medida de AB é igual a L sobre R. L é igual a medida de AB vezes R. Então, a medida de um arco em radiano é o quociente entre o comprimento do arco L e o raio da circunferência que o contém, que é o R. Em uma circunferência, o comprimento total é 2πr. Então, logo a medida em radiano da circunferência toda
será 2πr dividido por r, que é igual a 2π radianos. Ok? Então, 0 graus, 360 graus, igual a 2π radianos. 90 graus, igual a π sobre 2 radianos. 180 graus, igual a π radianos. E 270 graus, igual a 3π sobre 2 radianos. Perfeito? Exemplo 1, ó. Exemplo 1. Qual a medida em radianos de um arco de comprimento 8 centímetros pertencente a uma circunferência de 2 centímetros de raio? Então, a medida do arco em radiano é L dividido por R, que é igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4 radianos. Feito? Exemplo 2. Calcule o comprimento de uma pista circular de 30 metros de raio que descreve um arco de meia volta, π radianos. Então, dado π igual a 3,14, nós temos que a solução, nós temos que L é igual a alfa vezes R, daqui implica que L é igual a π vezes 30, daqui implica que L é igual a 3,14 vezes 30, daqui implica que L é igual a 94,20 metros. Exemplo 3, determine o comprimento do arco AB da figura, dado π igual a 3,14. Então, vamos ver aqui, o ângulo central é de 80 graus, determinar o L, no raio 5 centímetros. Então, π é igual a 180 graus, o alfa equivale a 80 graus, daqui eu tiro que alfa é igual a 80π dividido por 180. Simplificando, eu tenho que alfa é igual a 4π dividido por 9. Alfa é igual a 4, que multiplica 3,14 dividido por 9. Daqui eu tiro que alfa é igual a 1,39 radianos. O L, a gente sabe que é alfa vezes R, então daqui implica que L é igual a 1,39 vezes 5, daqui implica que L é igual a 6,98 centímetros. O relógio e os arcos. Olha aqui, ó. Você tem um ponteiro dos minutos e o ponteiro das horas. Quando o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, 360 graus, o ponteiro das horas anda 1, né? Então vamos lá, ó. O ponteiro dos minutos deu um giro completo. Você vê que a hora mudou uma, né? Foi para 1 hora. Então, velocidade de rotação dos ponteiros dos minutos é 360 graus dividido por 60 minutos, que é igual a 6 graus por minuto. A velocidade de rotação dos ponteiros das horas é igual a 30 graus dividido por 60 minutos, que é igual a 0,5 graus por minuto. Exemplos. Determine em graus o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 13 horas e 20 minutos. Vamos lá? Então, 1 hora e 20 minutos, né? 13 horas e 20 minutos. Eu quero determinar esse ângulo alfa aí. Então, na figura temos que alfa mais x é igual a 90 graus, né, pessoal? Eu tenho que x é igual a 20 vezes 0,5, igual a 10 graus. Perfeito? Então, daqui implica que alfa mais 10 graus é igual a 90 graus. Então, daqui implica que alfa é igual a 80 graus. Bacana? Determine em graus o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 3 horas e 45 minutos. Aqui. Determinar esse ângulo alfa. Aqui eu tenho o valor do x. Então, na figura, nós temos que alfa mais x é igual a 180 graus. X é igual a 45 vezes 0,5, que é igual a 22,5 graus. Então, daqui implica que alfa é igual a 22,5 graus, igual a 180. Daqui implica que alfa é igual a 157,5 graus. Ou alfa é igual a 157 graus e 30 minutos.
Determine em graus o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 3 horas e 55 minutos. Vamos determinar aqui o valor do alfa. Normalmente aqui eu tenho y e eu tenho x. Na figura temos que alfa é igual a x mais y. Claro, né, pessoal? Então, y é igual a 55 vezes 0,5, que é igual a 27,5 graus. Então, daqui implica que alfa é igual a 27,5 graus mais 120 graus. Então, daqui implica que alfa é igual a 147,5 graus, ou alfa é igual a 147 graus e 30 minutos. Ciclo trigonométrico. Então, toda essa introdução foi para nós entrarmos em ciclo trigonométrico. Alguns conceitos básicos. Circunferência orientada. É qualquer circunferência na qual se adota um sentido de um percurso, pessoal. Pode ser anti-horário ou horário. Ciclo trigonométrico. É toda circunferência orientada, sentido anti-horário, positivo, e sentido horário negativo, de raio unitário. Arco orientado, quando escolhemos um dos sentidos de percurso. O arco é denominado arco orientado. E simplesmente pode ser denotado por AB, se o sentido do percurso for de A para B, ou BA, quando o sentido de percurso for de B para A. Aqui nós temos uma circunferência de raio 1, beleza? Então, tem aqui o arco AP, sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo. Então, sistema de coordenadas ortogonais, circunferência de centro na origem do sistema, de raio unitário 1, arcos de origem ponto A, beleza? Que é o ponto 1, 0. Medidas algébricas positivas no sentido anti-horário, negativas no sentido horário. Divisão dos 4 quadrantes no sentido anti-horário. Então, divisão do ciclo em 4 partes. Então, nós temos aqui, ó, em graus e em radianos. Divisão do ciclo em 6 partes. Aqui em graus, né? Ó, se dividir em 6 graus, eu vou ficar com 60, 120, 180, 240, 300 e 360 graus. E em radiano fica 0, π sobre 3 radianos, 2 π sobre 3 radianos, π radianos, 4 π sobre 3 radianos, 5 π sobre 3 radianos e 2 π radianos. Bacana? Divisão do ciclo em 8 partes. Então, dividir em 8 partes, ficou 45 graus, 90 graus, 135, 180, 225 graus, 270 graus, 315 graus, 360 graus. Em radianos, ficou 0 radianos, π sobre 4 radianos, π sobre 2 radianos, 3 π sobre 4 radianos, π radianos, 5 π sobre 4 radianos, 3 π sobre 2 radianos, 7 π sobre 4 radianos, 2 π radianos. Aqui ele dividiu em 12 partes, né, pessoal? E aí você pode ir fazendo essas divisões aí e colocando, né, no seu ciclo trigonométrico. Esses aqui são os arcos notáveis. 0 graus, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 graus. Em radianos, ó, fica 0 radianos, π sobre 6, π sobre 3, π sobre 2, 2π sobre 3, 5π sobre 6, π sobre π radianos, 7π sobre 6, 4π sobre 3, 3π sobre 2, 5π sobre 3, 11π sobre 6 e 2π radianos. Perfeito? São chamados arcos notáveis. Ciclo completo em graus e radianos. Então, eu coloquei aqui, né, o ciclo completo na circunferência em graus e radianos, para vocês, né, terem uma ideia
Bacana que isso representa aí. Bacana isso, né? Seu ciclo completo em graus e radianos. Então, π sobre 6 ó, equivale a 30 graus, π sobre 4, 45 graus, π sobre 3, 60 graus, π sobre 2, 90 graus. E aí vai, né, pessoal? Tranquilo. Arcos côngruos. São arcos que têm a mesma origem e mesma extremidade. A diferença entre dois arcos côngruos é sempre um múltiplo de 2π. Então, a forma geral, ó, x é igual a alfa mais 2kπ, ou x é igual a alfa mais k vezes 360 graus. Então, por exemplo, se alfa 0 for igual a 30 graus, então alfa 1 igual a 30 graus mais 360 graus vezes 1, que é igual a 390 graus. Alfa 2 igual a 30 graus mais 360 graus vezes 2, que é igual a 750 graus. Os arcos 30 graus, 390 graus e 750 graus são denominados côngruos, seno, cosseno e tangente. Pessoal, aqui eu tenho a minha circunferência, meu ciclo trigonométrico. Então, eu vou construir aqui um triângulo nesse ciclo, nessa circunferência, construir aqui um triângulo retângulo. Eu tenho aqui o meu ângulo alfa. Esse verde será o cosseno de alfa. Essa circunferência ela tem raio 1. Então, o cosseno de alfa será esse pedaço verde que está aqui no eixo X. Por que isso, pessoal? Olha bem, como isso aqui é um triângulo retângulo, eu tenho o seguinte. O cosseno de alfa, o que é o cosseno de alfa, pessoal? O cosseno de alfa é o cateto adjacente a alfa dividido pela hipotenusa. Como a hipotenusa vale 1, então o cosseno de alfa será igual a x dividido por 1. Então, x dividido por 1 é x. Então, x é igual ao cosseno de alfa. Entenderam direitinho? Novamente, ó, eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu tenho aqui o cosseno de alfa. É o cateto adjacente a alfa, que será x, dividido pela hipotenusa. Como a hipotenusa aqui vale 1, é o raio aqui da circunferência, então vou ficar com cosseno de alfa igual a x dividido por 1. X dividido por 1 é x. Então eu tenho que o x é igual a cosseno de alfa. Então o cosseno de alfa está no eixo x. Perfeito? Isso aqui é extremamente importante para a gente, pessoal. Já o seno de alfa, se você observar aqui, é no triângulo. O seno de alfa é o cateto oposto a alfa, que no caso vai ser y, dividido pela hipotenusa, que é 1. Perfeito? Y dividido por 1, então é igual a seno de alfa. Então, y é igual a seno de alfa. Então, seno de alfa está no eixo y. Bacana? Esse entendimento é extremamente importante para nós. Já a tangente, eu estou pegando aqui uma reta tangente T, passando aqui por A, é tangente a circunferência aqui em A. A tangente de alfa vai ser esse prolongamento aqui, ó, vai ser esse prolongamento do raio, que no caso aqui é a hipotenusa, até cortar a tangente T. Esse ponto, onde esse prolongamento da hipotenusa, que cortar
a reta T, a tangente T, será a tangente de alfa. Perfeito? Então, aqui a gente já tirou uma coisa, aqui a gente já observa uma coisa bastante importante, né? Por exemplo, à medida que esse ângulo alfa vai ficando maior, por exemplo, por que não existe tangente de 90 graus? Porque tangente de 90 graus vai coincidir com o eixo Y. Essa reta vermelha, ela nunca vai se encontrar com a reta T. Perfeito? Então, a reta vermelha não se encontra com a reta T. Ela vai estar aqui, ó, com um ângulo de 90 graus. Elas nunca, essa reta vermelha nunca vai se cruzar com a reta T. Então, não existe a tangente aí. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. O entendimento disso aqui é extremamente importante para nós. Então, aqui nós temos, né, nesse slide, então aqui nós temos nesse slide, eu tenho aqui o cosseno de alfa está no eixo X e o seno de alfa está no eixo Y. Perfeito? Então, aqui nós temos um triângulo retângulo. Interessante aqui, pessoal, que como aqui é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Então, eu posso tirar daqui a relação fundamental. Isso? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu tenho aqui 1 ao quadrado, que é 1, é igual a seno ao quadrado, a seno de alfa ao quadrado, mais cosseno de alfa ao quadrado. Perfeito? Então, no ciclo trigonométrico aqui, com esse triângulo, nesse triângulo retângulo, eu tiro a relação fundamental. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Perfeito? Muito bacana isso, né? Bom, aqui eu tenho os valores de alguns ângulos notáveis, importantes. Então, por exemplo, aqui, ó. O seno, então, tá aqui, eu tenho aqui o eixo dos senos, o eixo dos cossenos e o eixo das tangentes. Seno de 30 graus, vamos pegar aqui 30 graus. Eu tenho aqui 30 graus. Quanto equivale o seno de 30 graus? Você vem aqui no eixo dos senos, vale 0,5, um meio, né? Quanto equivale o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus, você vê aqui no eixo dos cossenos, cosseno de 30 graus vale raiz quadrada de 3 sobre 2. Quanto equivale a tangente de 30 graus? Vale raiz quadrada de 3 sobre 3. Vendo que interessante? É justamente o ponto, né? Onde o prolongamento aqui, ó, do raio que corta o eixo das tangentes. Então, corta em raiz quadrada de 3 sobre 3. Bacana? Por exemplo, o seno de 60 graus. Qual é o seno de 60 graus? Vamos ver aqui no eixo dos senos. Então, o seno de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, mais raiz quadrada de 3 sobre 2. Quanto equivale o cosseno de 60 graus? Mais 0,5, 0,5. Quanto equivale a tangente? Raiz quadrada de 3. Perfeito? Muito interessante isso, né? Eu tenho que o seno de 45 graus, o seno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Olha bem que interessante. O seno de 315 graus é igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2. O seno de 135 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2.
Bacana? O seno de 225 graus é igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Já o cosseno de 45 graus está aqui no eixo dos cossenos. Vale raiz quadrada de 2 sobre 2. Perfeito? O cosseno de 135 graus vale menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então é só você prestar atenção aqui, pessoal, nos valores, nas retas reais, que são o eixo dos senos e o eixo dos cossenos. Né? Você tem aqui, um plano cartesiano. Olha bem que interessante, né? Por aqui eu posso tirar os sinais das funções seno e cosseno. Por exemplo, no primeiro quadrante, você vê que o seno ele é positivo. É isso? Por que ele é positivo, professor? Porque aqui, o seno ele está apoiado nesse eixo aqui, no eixo vertical, né? No eixo Y. Então, no primeiro quadrante, de 0 até mais infinito, o seno é positivo. De 0 a menos infinito, o seno é negativo. Né? De 0 para cima, ele é positivo. De 0 para baixo, ele é negativo. Olha o eixo aqui, ó. Então, o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, e negativo no terceiro e no quarto quadrante. Já o cosseno, pessoal, olha bem, o cosseno está no eixo X. Olha bem o eixo aqui dos cossenos. Então, de 0 para a direita, né, de 0 até infinito, eu tenho que o cosseno será positivo. Eu tenho que o cosseno será positivo, né? De 0 aqui, ó, até mais infinito, o cosseno será positivo. É isso? E para a esquerda, ó, de 0 a menos infinito, ele será negativo. Então, o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante, e negativo no segundo e no terceiro quadrante. Já a tangente, se você observar aqui, ó, olha bem que interessante, né? A tangente. A tangente, ela é positiva. Vamos ver aqui, observar. Vamos observar aqui bem, ó. Olha aqui, observa pelas retas, né? Então nós temos aqui, ó, que no primeiro quadrante, a tangente é positiva. No segundo quadrante, ela é negativa. Você vê, ó, que as retas vão cortar o eixo das tangentes em pontos negativos, né? Ó, menos raiz quadrada de 3 sobre 3, menos 1, menos raiz quadrada de 3. Perfeito? No terceiro quadrante, a tangente também é positiva, né? Você vê aqui o prolongamento das retas, corta o eixo das tangentes em valores positivos. E no quarto quadrante, nós temos aqui, ó, valores negativos para a tangente. Então, a tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrante e negativa no segundo e no quarto quadrante. Bacana, pessoal? É extremamente importante vocês entenderem isso aqui, pessoal. Extremamente importante aí. Boa parte, né, dos conhecimentos da trigonometria está nesse slide. No entendimento desse slide. Vocês precisam entender bem esse slide aqui. Perfeito? Então, aqui eu tenho. Aqui a gente observa, então, as simetrias, né, que interessante. Muito bacana essas simetrias. Então, aqui nós temos as simetrias, né, alfa em graus, alfa em radiano. Por exemplo, se eu pegar alfa igual a 30 graus, esse ponto aqui no segundo quadrante será 180 menos 30,
180 menos 30 dá 150 graus. No terceiro quadrante eu tenho 180 mais 30, 210 graus. E no quarto quadrante eu tenho 360 menos 30, 330 graus. Foi justamente, né, aqueles dados que nós observamos lá no gráfico do ciclo trigonométrico, tá? E você pode ver isso aqui também em radianos. Faça essa conta também em radianos, que é muito fácil também, né? O alfa, 30 graus, é igual a π sobre 6. E aí você faz as diferenças aqui. Então, por exemplo, π menos π sobre 6. Π menos π sobre 6 dá 5π sobre 6, né? Isso? Fica 6π sobre 6 menos π sobre 6 dá 5π sobre 6. Perfeito? Π mais π sobre 6 dá 7π sobre 6. 2π menos π sobre 6, o que é 12 sobre 6, então fica 11π sobre 6. Bacana? Então são as simetrias aí que nós temos no ciclo trigonométrico. Então aqui nós temos os arcos notáveis. Bacana? Para a gente observar aqui a simetria. 30 graus, como eu falei para vocês, ó. 150, 210, 330. Olha só que bacana. 45, 135, 225, 315. 60, 120, 240, 300. Então, generalizando, nós temos isso aqui, né, pessoal? Essa simetria, né? É alfa, 180 menos alfa, 180 mais alfa, 360 menos alfa. Bacana? Então, seno, cosseno e tangente e arcos notáveis. Então, seno de 0 graus é 0, seno de 30 é 1 meio, seno de 45 raiz de 2 sobre 2, seno de 60 raiz de 3 sobre 2, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, seno de 270 graus é menos 1, cosseno de 0 graus é 1, o cosseno de raiz quadrada de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2, cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 é 1 meio, cosseno de 90 é 0, cosseno de 180 é menos 1, cosseno de 270 é 0. A tangente de 0 graus é 0, tangente de 30 raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1, tangente de 60 é raiz de 3, tangente de 90 não existe, tangente de 180 é 0, tangente de 270 graus não existe. Aos sinais, o seno é positivo no primeiro e segundo quadrante e negativo no terceiro e quarto. O cosseno é positivo no primeiro, negativo no segundo, negativo no terceiro e positivo no quarto. A tangente é positiva no primeiro, negativa no segundo, positiva no terceiro, negativa no quarto. Os sinais do seno, cosseno e tangente de um arco A depende do quadrante a que pertence a extremidade de A. Então, redução ao primeiro quadrante. Primeiro caso, ângulo do segundo quadrante. Vamos reduzir do segundo quadrante para o primeiro. Então, A é igual a π menos x, né, pessoal? É isso? A é igual a π menos x. Então, seno de π menos x é igual a seno de x. Perfeito? Cosseno de π menos x é igual a menos cosseno de x. E a tangente de π menos x é igual a menos tangente de x. Segundo caso, ângulo do terceiro quadrante para o primeiro quadrante. Como é que a gente reduz? Então, A é igual a π mais x. Então, seno de
2π mais x é igual a menos seno de x. Cosseno de π mais x é igual a menos cosseno de x. E a tangente de π mais x é igual a tangente de x. Beleza? Terceiro caso, ângulo do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Então, A igual a 2π menos x. Então, seno de 2π menos x é igual a menos seno de x. E o cosseno de 2π menos x igual a cosseno de x. E a tangente de 2π menos x igual a menos tangente de x. Ok, então, pessoal, bacana, gostaram da videoaula sobre ciclo trigonométrico? Procure agora, né, treinar nos exercícios na minha lista que eu passarei para vocês. Valeu, então. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.